Esse é o último encontro com a cultura japonesa deste ano de 2021. No último encontro, que aconteceu em setembro, a professora Maria Amélia falou sobre a cultura dos Ainu, né? E nesse último encontro, nós convidamos novamente a professora Maria Amélia para falar agora sobre a cultura de Okinawa. A professora é ceramista e antropóloga de formação, é professora aposentada do Departamento de Antropologia da UFSC. Por favor, professora Maria Amélia. Muito obrigada, Isai. Obrigada pelo convite. É muito bom poder compartilhar algumas coisas que a gente pesquisa e desenvolve. Eu vou começar, então. Entrou aí para vocês a imagem? Entrou a imagem para vocês ou não? Tá. Bom, um momento. Ih, agora tá indo rápido. Bom, o site inicial, eu não sei aqui como voltar. Voltou. Este site inicial mostra um mapa do Japão. Ao norte, a cultura Ainu, e ao sul, esse arquipélago comprido é o arquipélago de Okinawa, que antigamente se chamava Ryukyu. E eu comecei a pesquisar essas questões étnicas do Japão a partir da ideia de um professor conhecido meu que questionou a pureza étnica japonesa tão alardeada pelos japoneses. E propôs, então, que a gente fosse investigar as diferenças étnicas dentro do Japão. E os Ryukyuanos, na verdade, são um povo que viveu já historicamente no arquipélago de Okinawa e que há mais de 450 anos, desde 1429, aqui um mapa rapidinho, desde 1429 foi um reino tributário da China chamado Ryukyu, um reino que durou mais de 200 anos. A monarquia ryukyuana unificou esse arquipélago que hoje a gente conhece como Okinawa. O que os nativos de Ryukyu têm em comum com os Ainu do norte é que são uma minoria étnica que também foi sujeita à invasão japonesa e depois disso a um tratamento de supressão de sua cultura e da sua autonomia. Em 1609, o Lord Satsuma, do Japão, invadiu o reino, mas apesar disso, apesar de Okinawa se tornar um estado vassalo do Japão, ele manteve a sua independência jurídica. Mas em 1872 foi transformado em domínio Ryukyu pelo Império Japonês. E em 1879 foi formalmente anexado e o reino foi extinto. E o arquipélago passou a fazer parte da prefeitura de Kagoshima, na ilha de Kyushu. A maioria da realeza de Ryukyu fugiu para a China Ming. E aqui ficou, aquela parte da realeza que ficou, foram dados títulos menores da realeza japonesa. Neste período de anexação não voluntária ao Japão, o período Meiji especificamente, a política de assimilação foi extremamente forte, foi dado um tratamento colonizador completo. A educação obrigatória foi feita em escolas japonesas, com a erradicação da língua originária, chamada Rogen. Foi instalada uma imprensa, a Ryukyu Shimpo, que era japonesa, e foi instituído o alistamento militar obrigatório. Durante esse período de colonização, todos os templos ancestrais foram declarados templos Shinto, que é a religião oficial do Japão. O Rogen e o japonês são línguas cognatas, elas são parentes. Então, a proibição foi uma coisa muito difícil, porque como eram línguas muito semelhantes em certo sentido, parar de falar uma para falar outra era extremamente difícil, mas teve que ser feito.
O reino Ryukyu era próspero participante de uma rede de comércio entre os países do Oeste Asiático. O reino era o centro de um raio de 2.000 quilômetros que alcançava Tóquio, Beijing e Vladivostok. Essa localização fez do reino de Ryukyu uma potência comercial entre os países vizinhos, já que os ryukyuanos eram também bons navegadores. Está preservado o castelo Shurijo, onde o rei e a corte recebiam os enviados da China, do Japão, de Taiwan, Coreia, Vietnã e da Sibéria. Recebiam com demonstrações do que eles valorizavam em sua cultura: comida, danças e cantos. Era importante, no reino Ryukyu, mostrar a hospitalidade, a abertura para o diferente e a disposição de incorporar novidades como elementos primordiais da identidade Okinawa. Essas 3 palavras expressam exatamente estes valores: a hospitalidade, a mistura, a mescla e a identidade okinawana. Essa identidade tão forte tem nas artes performáticas um elemento muito importante. Importante que foi na diplomacia Ryukyu, pois a apresentação aos visitantes das artes performáticas era um signo de hospitalidade e se fazia exatamente através da arte. A apresentação mais importante, chamada Kumidori, combina dança, canto e música dos instrumentos tradicionais. E dos instrumentos tradicionais, principalmente o sanshin, esse instrumento que vocês veem no quadro inferior direito, que é um instrumento de 3 cordas, a harpa koto e os tambores taiko. Antigamente, eram trupes pequenas que atuavam nos palácios ou em residências de nobres. O kumidori é uma peça formada de elementos de várias das culturas com as quais os ryukyuanos estavam em contato, tendo vários elementos do teatro no e do teatro kabuki japonês. Durante o reinado Ryukyu, o kumidori era a apresentação ostentatória. Desculpem aqui, eu perdi um pouco da minha... Só um minutinho, por favor. Eduardo. Um momento, porque o meu computador apagou e eu vou ter que reconectar aqui. Desculpem. Vai demorar um pouquinho só para eu chegar a voltar. Voltou. Voltou para mim agora. Então, durante o reinado, eu falava que o kumidori era uma apresentação ostentatória da alta cultura do reino e dedicada a impressionar os dignatários visitantes, especialmente os chineses, que desde isso sempre foi, a China foi o principal parceiro, tanto cultural quanto comercial, do reino Ryukyu. E desde a primeira ocupação japonesa, em 1609, essas artes tradicionais foram proibidas, bem como a língua original, que eu já mencionei. E atualmente, as danças e canções locais têm um ritmo mais alegre, mais ágil, e incorporaram várias tradições outras.
Dizem, inclusive, as viajantes para Okinawa que, diferente do povo japonês, que tem uma gestualidade corporal mais contida, os okinawanos não são assim. Eles são mais abertos, têm uma gestualidade mais relaxada, digamos assim, mais fácil para os ocidentais, né? E, então, hoje no teatro isso aparece porque as peças hoje misturam elementos tradicionais com dramas cotidianos atuais. As mais populares são as histórias de amor trágicas. O que já estava presente na arte tradicional, champuro, né, a incorporação de elementos novos na cultura, acontece até hoje, quando as artes tradicionais são recuperadas com incorporações que vão construindo a identidade cultural okinawana. Assim, a Utinanchu se expressa através de uma amálgama cultural que está sempre em movimento. A recuperação do tradicional se deu a partir da década de 80, quando houve um resgate da identidade da origem ryukyuana, com shows e apresentações em efemérides, ao lado da retomada da língua original do reino. Parte importante deste processo é a valorização da origem de elementos que hoje nós consideramos japoneses, mas que são características e são tradições deste reino Ryukyu, como o karatê e várias formas de comidas. Opa. Aqui umas cenas ainda das performances tradicionais. E o karatê. O karatê em Okinawa tem hoje várias correntes, mas a primordial é a Shorin Ryu Karate, que é uma combinação de técnicas marciais chinesas com técnicas originais de Okinawa. Shorin é a pronúncia japonesa de Shaolin, que é o templo budista onde se originam várias lutas marciais na China, e significa pequeno bosque. Ryu é estilo, então Shorin Ryu é o caráter do estilo do pequeno bosque. Por que em Okinawa se desenvolveram técnicas originais marciais? Porque houve, durante as várias investidas, digamos assim, de colonizadores, de conquistadores, etc., em muitos momentos foi proibido que as pessoas andassem armadas. Então, houve um desenvolvimento de outras técnicas de defesa sem armas, né, que acabaram incorporadas a essa forma atual de karatê. O interessante é que, apesar desse desenvolvimento ter se dado pela proibição de armas, também foi proibido o karatê, muitas vezes, né, em muitos períodos. Mas ele era ensinado em escolas clandestinas, né, por baixo dos panos, e acabou sendo incorporado mais tarde a disciplinas escolares. Muito mais tarde, né, quando foi incorporado às disciplinas escolares, é que ele conseguiu chegar no Japão. Ele chega em Tóquio em 1917, chega ao Brasil em 54, com a migração do senhor Yoshihide Shinzato, que era um mestre, e que começa a ensinar membros da cultura japonesa. Na inauguração do Parque Ibirapuera, em São Paulo, em 54, ele pessoalmente fez demonstrações deste karatê, que hoje está difundido por todo o Brasil. Um outro aspecto importante da identidade é a comida. Como eu falei antes, ela era também uma parte importante da diplomacia do reino Ryukyu. Tradicionalmente, era apresentada em recipientes de laca, quadrados, hexagonais ou redondos, cujo nome é tundabu. A forma de preparo era especial e própria da corte, mas esse tipo de culinária foi aos poucos sendo divulgada para as classes ricas e depois da era Meiji foi divulgada aos comuns. Aqui vocês veem vários tipos de prato e também uma coisa muito interessante, que é a ideia de que essa comida de Okinawa é uma comida saudável.
como parte da hospitalidade, ela garante, de acordo com os okinawanos, uma maior longevidade e saúde. E hoje a comida mais típica é o soba, que, diferente do soba japonês, não é feito com cevada, com uma farinha de cevada, mas com farinha de trigo. E por isso, pela diferença que ela tem, ela recebeu um nome específico, que se chama soba autêntico de Okinawa. E tem, inclusive, seu dia de comemoração, que é o dia 17 de outubro. E fazem uma festa do soba. Okinawa tem, como eu falei, um vasto, um arquipélago, portanto, um vasto litoral, tem uma economia pujante, a pesca industrial do atum, outros frutos do mar, mas a indústria de turismo que está prosperando a todo vapor. Houve uma grande migração de Okinawa, e não só no momento da ocupação japonesa. Nos finais dos anos de 1800, no início de 1900, houve um processo de industrialização no arquipélago que deslocou muitos camponeses e houve várias revoltas camponesas. Muitos migraram tanto para o Japão em busca de trabalho como para o exterior. Ao Brasil chegaram já na primeira leva de imigrantes em 1910 e depois da Segunda Guerra Mundial houve muito mais imigração. A remessa de dinheiro de ambas as épocas foi um fator fundamental de sustento à economia das ilhas. Mas tanto no Japão como no exterior, houve muita discriminação destes imigrantes pelos outros japoneses. Há relatos sobre salários diferenciados, inclusive no Havaí, que congregou o maior número, que recebeu o maior contingente. A Segunda Guerra Mundial foi muito cruel com Okinawa. Em 1945, no final da guerra, Okinawa foi o único território japonês invadido pelos aliados, mais precisamente pelos americanos. O exército e marinha japonesas não só tinham um menor número de efetivos, como menos armamento. Os soldados japoneses foram deixados à sua própria sorte pelos comandantes supremos, que, vendo a derrota iminente, se suicidaram, incitando os subalternos a lutarem até a morte. Os civis fugiam das cidades e aldeias e se escondiam em cavernas e montanhas. Os soldados também. E sabendo que nestes lugares havia soldados, o exército americano jogava granadas ou lança-fogo e matava todos os que estivessem dentro das cavernas. Toda a ilha de Okinawa foi destruída. Faltava comida, abrigo, remédios, tudo, quando, na rendição japonesa, o arquipélago ficou sob domínio americano. Pelos relatos de sobreviventes, sabemos que o exército americano fez o possível para tratar as misérias da população, mas ainda assim o sofrimento era enorme. Por outro lado, muitos dos que haviam fugido da invasão agora voltavam, e o aumento populacional tornava tudo muito mais difícil. O governo estimulou a imigração, e aí muitos outros okinawanos chegaram ao Brasil. Aqui uma foto de uma caverna, que parece construída, mas acho que era um uso de uma caverna original com um portal. E aqui um mapa de Okinawa com, em laranja, as bases americanas que foram instaladas. De qualquer forma, todos os sobreviventes relatam que, apesar da ajuda americana, que não foi pouca, apesar de terem invadidos, né, eles dizem que a sobrevivência neste período só foi possível por causa das qualidades típicas dos Kyokuanos e que também integram o Uchinanchu. E essas qualidades seriam a solidariedade, Yumaru é também o nome do antigo sistema de mutirão, e a generosidade, que é uma palavra que eu acho que eu não consigo pronunciar, mas que, de acordo com os sobreviventes, e há relatos muito interessantes e muito pungentes
né, dessa luta pela sobrevivência após a Segunda Guerra, em que a solidariedade e a generosidade construíram mais fortemente essa identidade Uchinanchu, que é a identidade okinawana. E uma coisa muito interessante de Okinawa é que, quando voltam os descendentes dos emigrados, eles são recebidos com essa palavra, que eu também não sei pronunciar, o Kaeri Nasai, provavelmente, que quer dizer seja bem-vindo de volta a casa. Ou seja, a identidade se estende aos descendentes dos que tiveram que sair de lá. No Brasil, há um grande contingente de descendentes de okinawanos, e isso fica muito claro numa pequena pesquisa pela internet sobre as associações de okinawanos no Brasil. Dizem os meus informantes que a maior está no Mato Grosso, e que essa aqui que aparece em cima, mas em São Paulo há mais de uma, e aqui ao lado vocês veem uma manifestação de taikos japoneses no Pacaembu, dando força para o Corinthians, que eu achei maravilhoso. Em todo caso, é isso, a identidade okinawana, ela perpassa fronteiras e acolhe muito bem quem retorna. Era isso. Muito obrigada, professora Maria Amélia. Não estou conseguindo fechar isso aqui. Alguém me ajuda? Tem uma parte que aparece mesmo ali na setinha de parar a apresentação. Sair. Parar a apresentação. Pronto. Será que alguém teria alguma pergunta a respeito, alguma coisa a acrescentar sobre... Está sem som para mim. Eu posso fazer um comentário, mais que uma pergunta. Me chama a atenção que em toda a história que tu apresentaste, não aparece China. Não aparece. Sí, no, pero digamos posteriormente, ¿no? No. Digamos, en el siglo XIX, XX, aparentemente China abandonó Okinawa, a diferencia de Taiwán, ¿no? Taiwán está al lado de Okinawa. Tá. Como que es curioso eso, ¿no? Que China no haya intervindo no lugar. Muito provavelmente porque o Japão já estava tomando conta, né? Desde 1600. Desde 1600 que o Japão já tinha abraçado o arquipélago. Pero Japão também ocupou Taiwan. Mas aí... Tá bom. Não, esse é um comentário só. Não sei. Professora, eu queria perguntar para a senhora, a composição étnica dos okinawanos é bem próxima ali do pessoal da Polinésia, né? Se assemelha um pouco até aos Maori, né? A senhora tem alguma informação disso? Não. O que me consta é que são hoje já... É impossível dizer quem é Ryukyuano e quem é japonês, porque a miscigenação foi muito grande. Então, não existe um tipo genético, digamos assim, diferenciado. E, anteriormente, a população era de origem chinesa, que me consta, e se desenvolveu ao longo do tempo, e eu imagino que esses contatos comerciais também significaram uma miscigenação. Né? O contato não ficou só no comércio, provavelmente. Mas hoje em dia não tem mais essa possibilidade de falar, assim como se pode dizer de Ainu, né? Que os Ainus são diferentes, os Ryukyuanos não são. Ok. Tá, eu queria saber, então, não restou pedra sobre pedra da cultura? Não, da cultura restou. Né? Tem duas coisas. Uma, a cerâmica, que eu queria saber se veio, o que veio daí até hoje, o que hoje tem sobre essa cultura. Isso que eu queria, assim, o cenário de hoje. Qual foi a importância para hoje? Não há, no que eu pesquisei, não há nenhuma menção específica à cerâmica. Tá?
há muito mais as artes performáticas, por isso a minha ênfase na apresentação foi sobre isso. Sim. Então, aí que se recupera a língua, as canções originais, as danças originais, né? E principalmente todo o cerimonial que significa a hospitalidade, a possibilidade de receber bem. Esses valores foram recuperados, mais do que traços culturais especificamente, são valores, porque tanto a música quanto as performances já estão muito mescladas. E eles acham que isso é bom, entende? Isso não é o problema. É mais uma atitude em relação a essas performances ou a essas ações culturais ou traços culturais, que é o que eles valorizam. Menos a especificidade dos traços, mais a atitude em relação a eles. Sim. A valorização. Tá, obrigada. De nada. Nós vemos, assim, falando muito sobre a alegria do povo okinawano, né? E a gente vê quanto o povo é sofrido, né? Durante a guerra, mesmo durante as invasões, né? Então, hoje se fala muito dos okinawanos falando sobre longevidade, né? Alegria, realmente, assim, a questão dos valores que a Sara fala, né? De que eles conseguiram manter, e eu acho que isso é que traz essa alegria toda desse povo, né? Porque a dança deles é muito diferente da dança japonesa, que é contida, né? Eles são coloridos, são alegres, né? O taiko também é muito diferente do taiko, o wadaiko, né? O taiko japonês. É tudo coreografado, é bem diferente, né? É bem distinto. Eu não posso falar sobre as diferenças específicas do taiko, porque não sou expert no assunto, mas a dança, sim, é bastante diferente, e ela é muito mais lúdica, eu diria. Apesar de ser um espetáculo coreografado, ter seus significados e tal, mas ela me parece mais lúdica do que as danças tradicionais japonesas, que eu tive a oportunidade de ver, pelo menos. E essa alegria, sim, é interessante, porque tudo leva a crer que foram esses valores tão cultivados que possibilitaram, né, que essa reação não fosse uma reação de depressão, ou tristeza, ou tragicidade, mas que fosse uma relação de alegria, de curtir a vida que está aí, né? Parece que é muito isso. Essa é uma grande lição, né? A gente Com certeza. Aprender com os erros e seguir em frente, né? Não ficar remoendo aquele problema. Não amargar o sofrimento. Muito obrigada, professora. Imagina, foi um prazer. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Boa tarde. Boa tarde. Gostaria de agradecer pelo encontro, pela aula, muito interessante. Eu estou começando a pesquisar, estudar sobre cultura japonesa como um todo, e realmente eu desconhecia todo esse aspecto histórico específico de Okinawa. Eu não sei se a senhora já sabe algo a respeito, mas eu já ouvi falar sobre os leões de Okinawa. Talvez tenha algo relacionado a essa força, essa vitalidade, essa alegria do povo. É uma suposição. A senhora conhece algo sobre essa história? Não, o que eu notei nas fotografias que eu vi é que há muitas estátuas de leões ornamentando lugares, né? E, inclusive no teatro existe muitas vezes dentro do palco um leão estilizado. Mas eu não sei, não vi nada sobre leões existirem realmente em Okinawa. Não sei. Você se refere a isso, à existência real de leões? Ou a uma figura mítica? Talvez alguma lenda, algo relacionado à força do povo, né? Alguma coisa nesse sentido. Realmente eu não sei
por isso que eu perguntei, não pesquisei nada a respeito especificamente, mas eu imagino que seja alguma coisa de mitologia, e agora a senhora trouxe a informação de que há leões, né, estátuas de leões, interessante, né? Bem interessante. Essas figuras mais estilizadas que ficam entre um leão e um tigre, uma coisa muito de origem chinesa, me parece, uma coisa muito... Mas não sei o significado disso, não vi. Interessante você falar. Coisas a serem buscadas ainda. Sim, muito obrigada. Obrigada também. Só por curiosidade, a dança mais popular em Okinawa, em referência ao leão, é uma dança chamada Shishimai, que foi inclusive apresentada aqui no Teatro da Ademir Rosa, por um grupo de japoneses lá acho que está fazendo uns 10 anos mais ou menos, né? E eles se apresentaram aqui com essa dança, eles têm uma coreografia muito interessante com vários números musicais e numa delas tem a dança do leão, a dança do Shishimai, né? Se vocês tiverem curiosidade, procurarem no YouTube, Shishimai, mai significa dança, né? Vocês vão encontrar várias apresentações desde jovens, adultos, e tem inclusive aqueles leões que eles são 2, 3 pessoas que incorporam, entram no interior do corpo do leão e fazem umas apresentações assim bem acrobáticas, né? Tem no YouTube à disposição, né? É muito interessante. Ótimo. Uma outra coisa que é interessante, vocês estavam falando do bom humor do okinawano, eu não sei se vocês já assistiram, mas há um filme chamado A Casa de Chá no Luar de Agosto. Sim. É o único filme que eu assisti com o Marlon Brando fazendo papel de chinês. E é uma comédia, mas é uma comédia, é uma sátira em cima dos próprios americanos que ocuparam Okinawa, né? E o Marlon Brando, americano, naturalmente, né? Mas ele faz o papel de chinês, zombando da ocupação norte-americana, né? E é muito interessante esse filme. A gente pode ter assim um painel, digamos assim, bem humorado da ocupação norte-americana. É verdade. Uma ótica okinawana, né? Muito interessante. Não tinha me lembrado deste filme que eu vi há alguns anos. Eu queria lembrar. Bacana. Você pode repetir o nome do filme? A Casa de Chá. A Casa de Chá no Luar de Agosto. Ou é Sob o Luar de Agosto, uma coisa acho assim. Que é A Casa de Chá do Luar de Agosto. Isso. No Luar de Agosto, acho que é isso mesmo. Sim. Mas é muito interessante porque muito bom. mostra o dinamismo do povo okinawano, ao mesmo tempo a comicidade que a gente vê durante o filme todo, né? Muito bom. Boa, obrigada. Eu ia comentar essas presenças míticas de animais como leões e tigres no Japão, que não existem no Japão. E me lembro que nos chamou muito a atenção, por exemplo, no Palácio em Kyoto, o Palácio, como se chama, do Samurai, né? Como se chamava, lembra? Do Shogun? Do Shogun, né? E no Palácio Shogun tem unos tapices diseñados de tigres, unos tigres muy extraños, porque los japoneses nunca habían visto un tigre. Entonces, ellos diseñaban los tigres como les habían contado que eran. Y ahora aparece esta figura de leones en Okinawa, donde tampoco tienen leones, ¿no? Curioso, ¿no? São os animais míticos mesmo, míticos, né? Porque eles aparecem como exemplos de força. De força. Bueno, o dragão também, né? Eu acredito que seja uma herança da própria cultura chinesa, né? Eu acho que sim. O leão, o tigre, né? Porque no Japão não existe nem leão nem tigre, né? No entanto, essa imagem é bem difundida no Japão, né? Muito, muito. Sim.
E é interessante isso que o Eduardo falou, porque os artistas ouviam falar do tigre, das histórias do tigre, pintavam o tigre sem nunca ter visto o tigre, né? Então, são tigres estranhos nos tapetes, nas sedas, né, que são expostas nos palácios. Mas o mito é poderoso, né? Então, é importante para os poderosos construírem mitos que reforcem o seu poder, e provavelmente tanto o leão quanto o tigre foram utilizados dessa forma. Talvez por a falta de animais desse tamanho e tão perigosos no próprio Japão, né? Pode ser. Pode ser. Muito bem. Eu nunca tinha pensado nisso, nem na questão assim de não existir leão e tigre no Japão. É uma coisa assim para se pensar mesmo, né? É interessante. Um tigre bem bonito mesmo. Até tirei uma foto. Assim. Não, é interessante isso, porque a construção dos mitos numa sociedade, ela obedece, em geral, a necessidade de você reforçar uma ideologia, uma ideia, né? Ou uma crença. Então, a sociedade lança a mão dos elementos disponíveis. O que está ao redor, o que está sendo falado, a gente pega, né? A sociedade pega e vai elaborando para transformar isso numa história que ajude a legitimar uma situação específica, que pode ser uma situação de domínio e poder, como eu acho que o caso do leão e do tigre oferecem essa possibilidade por serem animais poderosos, né? Ou até, no caso dos messianismos e milenarismos e das crenças mais religiosas, digamos assim, os mitos oriundos do sofrimento, da esperança, se constroem entidades também a partir daí. E é interessante, esse é um mundo muito, muito promissor para investigar. É um campo muito bonito, inclusive, porque se vê exatamente aí a fundamentação dos valores que orientam uma sociedade nos seus mitos, né, e na construção dos seus mitos. Muito obrigada. Alguém mais teria alguma colocação? Senão, eu pediria para o Yoshi fazer o encerramento. Só por curiosidade, a senhora falou do tempo que os okinawanos se isolaram nas cavernas, né? Foi uma época de muita penúria, muita miséria, muita fome, né? Muito. E uma curiosidade, em japonês existe um ditado que se diz Ramen Kyoshi, aprender com o contrário, aprender com a adversidade, né? Fazer do contrário o nosso mestre, né? Significa fazer o melhor com o que se tem às mãos. Há uma culinária em Okinawa, e eu não sei bem o nome disso daí, mas a única coisa que existia ali na região em abundância era uma planta venenosa, parece-me que era uma espécie de coqueiro, um espinho, mas ela era venenosa. E hoje, eles, nessa penúria toda, nessa miséria toda, eles aprenderam a fazer um prato com esse produto que, na verdade, era venenoso. Aprenderam a tirar o veneno e fazer daquilo uma culinária, um produto, um alimento normal, né? E hoje isso acabou se transformando num prato típico da região, né? Assim como o baiacu, por exemplo, que é coisa venenosa, muito venenosa, e, no entanto, no Japão é alimento, né? Claro. Tu sabe o nome dessa planta, Yoshi? Eu não sei, mas eu posso pesquisar. Eu li sobre isso, mas não lembro do nome da planta. Mas era uma planta, eu sei que era venenosa e tinha muito na região, né? E era o que tinha para comer. Ou comia aquilo sem o veneno, ou ia morrer de fome, claro, né? Claro, porque realmente o pós-guerra foi um horror, foi uma coisa assustadora, miséria, sofrimento. Fora as pessoas, todo mundo que tinha morrido, né? E o sofrimento das famílias, o sofrimento emocional já era um. Agora, a falta de comida, falta de abrigo, casas, não tinha onde. Terrível, foi terrível.
há relatos de... Oi? Oi? E a covardia, né, de quem toma o poder, né? Queima as pessoas nas cavernas, uma coisa assim. Sim, é um absurdo, né? Mata o soldado e mata o civil também, né? Mata todo mundo, criança. Há relatos de moças, mulheres que não queriam ser estupradas pelos soldados americanos e elas se atiravam do precipício, né? Morriam, se suicidavam para não ser abusadas pelos soldados, né? Isso foi um episódio muito triste. Para o Japão todo foi muito triste, né? Mas para esse povo de Okinawa, eu acho que é um sofrimento muito atroz, né? Não se pode, foi atroz. Não se pode medir, né? Gente, você podia abrir sua câmera, né? E aí... Isso. Sim, agora todo mundo sabe quem está falando. Aí você podia ir, se ninguém for ter mais perguntas para fazer, você podia fazer o encerramento. Ok, mais alguém quer fazer alguma pergunta, uma observação? Ok, então eu agradeço muito a professora Maria Amélia, muito enriquecedor. Eu tenho a impressão que toda essa conversa sempre enriquece, sempre traz novas luzes sobre um assunto tão interessante e tão pouco abordado na história do Japão, né? Okinawa, quando a gente ouve falar, é só uma história do Japão e o Okinawa entra como uma espécie de apêndice, né? Nunca tem assim um lugar principal no palco, né? Muito interessante. Muito obrigado, professora Amélia. Muito obrigado a todos que assistiram. Obrigado. Eu que agradeço. Ok? Tchau, então, muito obrigado. Até a próxima vez. Boas festas. Natal. Bom Natal, um bom ano novo, né? Já 22 é dezembro, né? E não se esqueçam de assistir esse filme do Marlon Brando, que vocês... eu vou ver. É o contraponto de toda essa tristeza que nós falamos, né? É o lado mais humorístico da coisa, bem leve, né? Bem leve, e eu acho interessante porque é bem uma caricatura à ocupação norte-americana, porque é um americano todo ele caracterizado por chinês, e imitando até o sotaque de chinês, e chinês não, de okinawano, né? E falando as coisas assim que deixaria qualquer pessoa assim, bem leve, bem humorada, dando muita risada, né? Obrigado a todos. Até a próxima. Também. Até. Até 2022. Tchau.